Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós teremos uma aula sobre direito administrativo, em especial a organização direta e indireta. Uma questão bem interessante é saber como funciona a administração pública, e o direito administrativo é uma questão importante, tanto para a sociedade como para aqueles que estudam a ciência do direito. A primeira coisa que nós devemos fazer é se perguntar o que é direito administrativo. O direito administrativo ele é composto por 4 entes: União, Estado, Distrito Federal e municípios. Eles são subdivididos em órgãos que têm por finalidade tornar concreto aquilo que é da finalidade dele de maneira constitucional. Alguns exemplos desses órgãos são a Presidência da República, de nível federal, a Assembleia Legislativa, de nível estadual, e a Câmara dos Vereadores, de nível municipal. Agora nós iremos explicar o que é direito administrativo indireto. O direito administrativo indireto pode ser entendido como conjunto de órgãos que prestam serviços públicos, ligado à administração direta, com CNPJ próprio, Para os órgãos desse tipo de administração, não existe uma hierarquia ou um controle hierárquico. Assim, essas entidades estão subordinadas ao controle do Estado. Alguns exemplos de administração indireta são autarquias. Autarquias, por sua vez, são instituições criadas por lei, com autonomia administrativa e financeira, mas sujeito ao controle do Estado, como, por exemplo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ou o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e o Banco Central do Brasil, BACEN. Outro exemplo de administração indireta é fundações públicas, criado por lei. Podem ser entidades de direito público ou privado. Sua atividade deve ser de interesse público e não pode ter fins lucrativos, como a Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Outro exemplo de administração indireta é empresas públicas, que são compostas de pessoas jurídicas de direito privado, criadas por autorização legal e administrativa pelo poder público, como os Correios e a Caixa Econômica Federal. E por fim, as famosas sociedades de economia mistas, que são pessoas jurídicas de direito privado, criadas sob a forma de sociedade anônima e compostas por capital público e privado, como o Banco do Brasil e a Petrobras, também conhecido como famosas PPP, Participação Privada Pública. Agora nós iremos trabalhar a administração direta e indireta, mas na questão das principais diferenças entre elas. Entre as maiores diferenças da administração pública direta e indireta estão a formação, o funcionamento e os órgãos que as compõem. Além disso, a indireta abriga tanto pessoas jurídicas de direito público quanto pessoas jurídicas de direito privado. Resumindo, a administração direta corresponde à prestação dos serviços públicos diretamente pelo próprio Estado e os seus órgãos, enquanto a indireta refere-se ao serviço prestado por pessoa jurídica, criado pelo poder público, para exercer tal atividade. Alguns exemplos de administração direta e indireta são: entender os conceitos de administração pública, seja ela direta ou indireta, é o ponto de partida para compreender o funcionamento do Estado. Uma questão interessante é entender o conceito de administração pública, seja ela direta ou indireta. É o ponto de partida para compreender o funcionamento e a estrutura do Estado. Veja alguns exemplos de cada administração direta: secretarias, ministérios, Câmara dos Deputados, Senado Federal, STF, STJ, Tribunais de Contas. E administração indireta: autarquias, empresas públicas, fundações públicas e consórcios públicos e sociedade de economia mistas. Isso é uma composição de maneira panorâmica do que seria as entidades de administração direta e indireta. Agora nós iremos falar uma coisa peculiar da administração direta e indireta, que são os fenômenos chamados de centralização, descentralização, concentração e desconcentração. Vamos começar pela centralização. A centralização administrativa é quando a administração pública, seja ela União, Distrito Federal, Estados e municípios, prestam serviço de maneira direta à pessoa, através dos seus órgãos e agentes. Ou seja, não tem um certo intermediário. É uma administração pública direta. E agora falando da descentralização, a descentralização administrativa é quando a administração pública, novamente União, Distrito Federal, Estado ou município, transfere a execução do serviço a terceiros, ou seja, para outras pessoas através de outorga ou delegação. É uma administração pública de maneira indireta. Ocorre a chamada descentralização administrativa quando o Estado desempenha alguma de suas atribuições por meio de outras pessoas
ou não pela sua administração direta, né? A descentralização é uma divisão, né, ou transferência, ou distribuição de competência entre duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas, né? A descentralizar, no caso a palavra descentralizar, significa especificar, especializar. Ortoga, né, no caso seria o Estado cria uma entidade e transfere o serviço público. Delegação é o Estado transfere a execução do serviço público sob sua fiscalização. Na descentralização por serviço, o poder público cria ou autoriza a criação por meio de lei de pessoa jurídica de direito público ou privado, e ela atribui a titularidade e a execução de determinado serviço público. Uma observação bem interessante é que em nenhuma forma de descentralização há hierarquia, né? Uma coisa que tem que ser deixada em conta. Tá. São entidades descentralizadas, as seguintes: autarquias e fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mistas. E agora nós iremos falar sobre a concentração. Concentração seria a diminuição do número de unidades administrativas e competências. É quando um órgão central começa a transferir para si atividades que eram exercidas por órgãos periféricos, né? Órgãos periféricos ou órgãos centrais seria um exemplo de uma prefeitura eliminando algumas secretarias ou uma secretaria eliminando uma subsecretaria, né? Trazendo para si a responsabilidade e a competência de executar aquele serviço. Concentração, né, seria a extinção de órgãos dentro da mesma pessoa jurídica. Isso, no caso, seria concentração. Você voltar para si, uma retroação. E agora vamos falar sobre a desconcentração, né? A desconcentração é um aumento do número de unidades administrativas, né? É o sentido inverso da concentração, né? Ou seja, é a distribuição de competência para mais unidades dentro da administração pública. Alguns exemplos bem interessantes seria a prefeitura e suas secretarias, né? Quando ela ramifica para a secretaria. A prefeitura está dividida as responsabilidades através das secretarias, órgãos centrais ou órgãos periféricos. Descentralizar seria acelerar ou simplificar. É uma característica do serviço público, né? Desconcentrado seria uma técnica de aceleração. Desconcentração seria uma criação de órgãos dentro da estrutura de uma mesma pessoa jurídica, ou seja, é a distribuição interna de uma atividade à atribuição administrativa. Porque a desconcentralização ocorre no âmbito de uma pessoa jurídica, né? Surge a relação de hierarquia, de subordinação entre o órgão dela resultante. De maneira resumida, uma administração pública tem uma estrutura com diversos órgãos, né? Com atribuições e competências para gerir o Estado, né? E concretizar aquilo que foi competido mediante a Constituição, ou a Constituição estadual, ou as leis orgânicas municipais. E agora vamos falar sobre alguns exemplos, né? A União, que desconcentrará as atividades e competências quando começarem a criar mais órgãos e ministérios, e concentrará quando, por sua vez, juntar órgãos e ministérios. E de maneira panorâmica, resumimos esse conteúdo todo. Tenha uma boa aula e sucesso!